Vamos ver se parou de tremer. Parou de tremer? Ótimo. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, antes do Jogo do Brasil e pós-treino classificatório para o GP de Barcelona, Catalunha. Não sei qual vai ser o resultado do Charles Leclerc no GP da Espanha. Eu estou tentando não chamar de GP da Espanha, mesmo sabendo que o GP da Espanha será em Madrid, e eu não sei se essa corrida vai acontecer. Tenho minhas dúvidas. Mas o que aconteceu com o Leclerc no treino classificatório? Seja lá o que foi que aconteceu, e ele já se explicou, não tem desculpa. Ele mesmo sabe que não tem desculpa, e só piora quando a gente volta para o contexto das reclamações que ele fez a respeito dos freios da Brembo, de todo aquele falatório, onde ele publicamente disse que com os freios lá em Mônaco era impossível pilotar, que ele não ia assumir a vergonha daquela batida após o safety car, no final da prova, o que custou a ele uma hipotética segunda posição na corrida em Monte Carlo. Dessa vez, até ele sabe que não teve desculpa. E vamos dar uma olhada no que a Fórmula1.com publicou a respeito do tema, onde o próprio Leclerc se pronunciou, né? Sem desculpas. Leclerc sentindo-se muito envergonhado após o acidente na classificação do GP de Barcelona, Catalunha. Charles Leclerc mostrou velocidade impressionante em Barcelona antes de encontrar a barreira na última etapa da classificação do Aravante, conhecido como o Q3. Eu estou gravando esse vídeo porque é importante a gente fazer reposicionamento de opinião na vida. A gente não pode ficar com a mesma opinião o tempo todo, porque apenas os burros e os idiotas fazem isso. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Depois que a gente cresce e amadurece, a gente vê que Raul Seixas é mesmo um gênio. Eu disse que eu torço para o Leclerc ser campeão do mundo naquele mesmo vídeo da polêmica da Ferrari traidora. Disse também que naquela situação seria até plausível pensar que o Leclerc de fato teve muito mais uma pane mental do que qualquer outra coisa para bater daquela forma como ele bateu em Mônaco. Mas aqui, com um conjunto de freios que, em teoria, é o mesmo que o Lewis Hamilton carrega, de uma mudança que ele pediu, de uma mudança que ele publicamente deixou claro que queria que acontecesse. E aí ele comete esse erro. E foi um erro tão, assim, o site da Fórmula 1 também é bem sacana, né? Porque tá aqui, para qualquer um ver, os diversos replays da falha. E ele perde a traseira e vai de frente. Eu só espero que a Fórmula 1 não acabe não derrubando esse vídeo, porque eu decidi colocar essa parte da página que tem parte da transmissão do Fórmula1.com. Eu espero que eles não façam isso comigo. O que o Leclerc disse sobre o incidente? Abre aspas. A segunda volta foi muito boa. Acho que em todas as curvas fomos quase os mais fortes. A curva 4 foi a curva fraca para mim. Então soltei os freios e acho que levei bem mais velocidade para entrar, o que foi ok no meio da curva, mas acabei na parte mais suja da pista e perdi o carro. Não há desculpas, é um erro, fecha aspas. Bom, tem mais do Leclerc aqui para o site da Fórmula1.com. Sentindo-me muito envergonhado de vir aqui falar diante das câmeras depois de mais um "e se". Infelizmente, na semana passada, foi o mesmo que aconteceu se não tivéssemos tido esse problema em Mônaco. Este fim de semana é o que acontece se eu não cometesse esse erro. Só me sinto envergonhado de não ter juntado tudo em um fim de semana que foi muito positivo até agora. O sentimento voltou e ainda estou otimista para amanhã. Vocês, no futuro, sabem como é que foi o resultado do desempenho dele. Mas eu deveria começar mais alto, aqui um erro de tradução, mais à frente, e não começo por causa de um erro meu. Sinto vergonha de decepcionar tantas pessoas que nos apoiam. Deve ser difícil ficar aqui ou torcer comigo ou me apoiar. Fecha aspas. Leclerc está sendo muito duro com ele mesmo. Tudo bem, errar é humano, erros acontecem e acho que a parte mais importante de tudo isso é o próprio Leclerc admitir o próprio erro.
Dessa vez ele não divide a culpa com ninguém, ele não joga a culpa em ninguém, até porque poderia ficar um pouco mal para a nova fornecedora de freios para o carro dele. Eu juro que neste momento que eu estou gravando o vídeo, 17h38 de sábado, 13 de junho de 2026, onde eu estou entre, e eu nem sei por que que eu estou me sentindo assim, tá? Entre a espera do Jogo do Brasil e a expectativa de ser convidado para uma festa junina, porque eu quero comer cachorro-quente, pinhão e pipoca, eu tô esperando o pronunciamento da Brembo sobre o incidente do Leclerc. E estou esperando o pronunciamento que, de certo modo, acabe tripudiando o piloto monegasco. Porque ou falta de timing para falar as coisas, e pior ainda, que falta de timing para cometer um erro que ele mesmo afirma que envolve os freios do carro. Aí a gente começa a levantar a dúvida razoável. Será que é realmente o freio da Ferrari que está falhando? Será que não é o projeto do carro? Será que esse carro, apesar de ser promissor, de ser bem concebido, e aqui olhando apenas e tão somente para o aspecto esportivo, o carro da Ferrari aparentemente é bom, porque afinal de contas é a segunda força consolidada da temporada. Está bem atrás da Mercedes, mas se mantém ali sólida na segunda posição do campeonato de construtores e com a Red Bull num momento ruim, a McLaren batendo cabeça, isso vai permanecer durante algum tempo. E a Ferrari deveria aproveitar isso para ou acumular gordura ou acumular conhecimento para tentar bater de frente com as Mercedes na segunda metade da temporada. E aparentemente nenhuma coisa nem outra está acontecendo. Então talvez poderia pegar mal o Leclerc, de repente, falar algumas verdades sobre os novos freios. E até dá para dar uma relativizada, porque está muito acostumado com um tipo de freio, passou para outro, tem que se adaptar, tem que ver como esse freio funciona. Aí, neste aspecto, o Hamilton está mais acostumado com os freios que estavam presentes na Mercedes e que ele trouxe essa mesma empresa de freios para a Ferrari, mostrando que Fred Vasseur está ouvindo tudo que o heptacampeão está falando e tentando ajustar a casa de alguma forma, mesmo que isso crie problemas para parceiros de meio século que a Ferrari tem, mas é a Ferrari que se vire para se explicar sobre essas coisas. Então tudo isso é compreensível, tudo isso é aceitável dentro da narrativa do Leclerc. E, de novo, é importante que ele teve esse ato de reconhecer que errou, que a falha foi dele. Mas da próxima vez, Leclerc, meça um pouco as suas palavras e trabalhe mais. Porque ele, melhor do que eu e você que está assistindo esse vídeo, sabe muito bem onde é que o calo, de repente, está apertando para a Ferrari nesse carro e nessa temporada. Ele sabe melhor do que eu e você. E colocar a culpa na parte técnica, no dispositivo técnico, colocar a culpa no freio, obriga automaticamente a fazer com que você entregue uma performance melhor, corroborando com aquilo que você falou. O Hamilton internamente reclamou do freio, teve a troca do freio estabelecida e está andando na frente do Leclerc. A gente também deve colocar em consideração e como perspectiva o fato do próprio Leclerc começar a ficar preocupado e, em outras oportunidades, quando outros companheiros de equipe, principalmente o Carlos Sainz, começavam a andar melhor que o Leclerc, ele começava a cometer os seus erros. Temos que levar isso em consideração também, pois pode estar lá cheio de marimbondos e gafanhotos na cabeça do menino monegasco, e com isso a gente tem esses problemas, esses erros aparecendo com maior frequência. Leclerc tem que entender que nem tudo é culpa dos outros, nem tudo é culpa da Ferrari. E com essa narrativa estabelecida, que deu toda essa confusão em relação aos freios do carro, e agora ele cometendo um erro em função dos freios, difícil, hein? Leclerc tem que se ajudar e tem que ajudar também aquela galera que está defendendo a narrativa dele e tudo que ele está passando na Ferrari nesse momento. Eu concordo que a Ferrari tem muito envolvimento nesse desempenho que o Leclerc entrega ao longo dos anos, que não é um desempenho ruim, mas esse piloto tem potencial para ser campeão do mundo e está cada vez mais longe desse objetivo conforme o tempo dele passa na Ferrari. Mas ele precisa começar a se ajudar. E talvez, quem sabe,
segurar um pouco a língua e trabalhar um pouco mais. Este evento do treino classificatório de Barcelona é uma das provas que o Leclerc está sim com a cabeça meio bagunçada com o cenário de momento, tal e como já aconteceu em outras oportunidades, e que ele precisa fechar a matraca dele e trabalhar mais, porque falta um pouco dele a partir de agora para poder entregar o desempenho e os resultados que muitos torcedores esperam dele. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e ajuda a esse canal a crescer. Eu quero ver se eu alcanço pelo menos 50 inscritos até o final de junho, ainda mais que é um mês que me favorece, porque temos essa overdose de futebol organizada pela FIFA, que eu tô aqui me coçando para não comentar os jogos. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.